Olá, amados, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu estou aproveitando esse momento aqui único, que o Senhor nos preparou. E eu quero falar sobre experiências espirituais que marcou a nossa vida. Você já teve uma? Se você teve, escreve aí no nosso canal, dá um like aí e deixe seu comentário. Eu gostaria de ouvir a sua experiência. Eu tive uma experiência que foi um divisor de água na minha vida. Uma experiência que mudou a minha história. Mais ou menos 2 anos atrás, eu passei por uma crise de identidade muito grande. Como os irmãos sabem, eu vim de uma vida de muita dificuldade, muito difícil. Tive casamentos bem complicados e com abusos e tantas coisas, que eu vou deixar para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que eu tinha feridas na minha alma muito terríveis. Me envolvia com pessoas muito más, que me escravizavam sentimentalmente, que me oprimiam, relacionamentos abusivos emocionalmente. E o que acontece? Deus mudou a minha história, como os irmãos já sabem, já acompanham aí no canal. E quando eu conheci o amor do meu esposo, eu fui curada. Quando meu esposo me conheceu, que ele me amou, foi maravilhoso, mas eu digo assim, quando eu casei, eu pensei assim que eu podia todo dia eu pensava que eu ia morrer, que eu não merecia aquele tipo de alegria que eu estava vivendo, porque eu nunca tinha experimentado, E com o tempo eu fui percebendo que aquela minha euforia de estar na igreja, de estar viajando, de estar no monte, estar fazendo propósito, foi diminuindo, porque eu queria tanto curtir a minha casa, eu queria tanto curtir os meus filhos, curtir meu esposo, ter uma família, porque eu nunca tinha tido, Então eu queria viver aquele momento. E aí eu comecei a ir para a igreja quase obrigada, porque eu era pastora, Então, quando eu ia para a igreja, eu ia assim, com aquela vontade de ficar, mas ia pelo compromisso, ia por tudo. E aí um dia, eu ministrando a palavra, acredito que lá no livro de Ageu, Deus falou tremendamente comigo enquanto eu pregava. E eu fiquei impactada com aquilo que Deus falou, porque eu fui repreendida duramente. Porque ali naquele momento eu percebi que todo o meu sacrifício de dormir em igreja, de propósito, de subir monte, de tudo aquilo, até aquele momento, até antes do meu casamento, do meu atual casamento, era para substituir as feridas, os vazios, as insatisfações que tinha. E a obra de Deus acabava que me completava, Porque na obra de Deus eu recebo muito amor, muito carinho, um carinho que eu não tinha dentro da minha casa. Mas quando Deus mudou a minha história, irmãos, aí aquilo ali foi preenchido. E aí foi naquele momento que eu percebi que eu sempre tinha feito a obra de Deus com a motivação errada. E nessa hora eu chorei muito, chorei. Quase não consegui terminar o culto. Os irmãos não sabiam se me acalentava, se terminava o culto. E quando eu consegui falar, eu pedi perdão para a igreja. E eu confessei para eles o meu pecado. E falei, olha, sabe por que eu estou chorando assim? Porque eu cometi um pecado muito grave. Eu fui muito ingrata ao Senhor. Eu nem queria estar aqui com vocês, eu queria estar cuidando da minha família, eu queria estar vivendo a minha história, vivendo o meu sonho. E o que aconteceu? Naquele momento eu falei para os irmãos que eu era quase uma pastora fraude, que aquilo ali não era a minha verdade mais no momento. E que eu estava muito triste porque Deus tinha mudado a minha história. E era para mim estar muito mais feliz, fazer com muito mais alegria, querer muito mais estar na presença dele, lutar pelas pessoas. Mas que naquele momento eu tinha percebido aquela verdade. E aí eu fui para casa muito ruim, chorando muito, muito triste. Porque até então, irmão, eu não sabia que a minha motivação era errada. E o Senhor me fez eu me ver. E dentro desse espírito de quebrantamento, de arrependimento, de sentimento de ingratidão, e vendo como eu era terrível, Deus sendo tão maravilhoso comigo, por que eu era daquele jeito? Eu falei, olha, Senhor, eu não vou mais orar por obrigação, eu não vou mais para a igreja por obrigação, eu não vou mais fazer nada porque eu sou pastora, porque antes de eu ser pastora eu tenho que ser sua serva, porque tu mudasse a minha história,
O Senhor me tirou do cativeiro, do lamaçal. O Senhor me deu uma família abençoada. Eu tinha que ser muito grata. Era eu que tinha que querer orar. Eu tinha que ter motivação para fazer tudo muito mais excelente do que eu fiz quando eu não tinha nada. E naquele momento eu falei isso para Deus. Eu fui dormir. No segundo dia depois disso, irmão, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu estava me sentindo muito pecadora, muito triste, muito decepcionada com a minha pessoa. E eu tive uma revelação. As pessoas falam, pastora, a senhora viu, teve uma revelação? Eu não sei, não quero dizer se eu vi, se eu tive uma revelação, se eu tive no céu. Eu quero dizer que eu tive uma experiência com Deus. Como diria nosso irmão Paulo na Bíblia, né? Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu vi Jesus. Sim, eu vi Jesus. Eu fui transladada para uma dimensão onde eu tive face a face com o Senhor. E agora você vai entender por que eu decidi contar isso para o Brasil, para o mundo inteiro, hoje, nessa circunstância. Porque quando eu falo que eu vi Jesus, talvez você também tenha visto, eu acredito que todos possam ver Ele. Se quiser, pode enxergar Ele. Teve uma coisa de tudo, todo aquele, eu não sei quanto tempo eu passei com Ele, nessa dimensão que eu fui levada, a gente não tem noção de tempo, né, de nada, de espaço, dessas coisas da terra, né? Mas teve uma coisa que me impactou naquele momento com Ele. E é o que até hoje, quando eu conto, eu me embargo a voz, os olhos querem chorar, o coração queima, que foi os olhos dele. E quando as pessoas me perguntam, pastor, e como que ele era, eu dizia, eu não sei explicar. E a única coisa que parece com as coisas da terra é a imensidão do mar. Eu já tinha vindo ao mar antes dessa experiência, mas hoje eu vim ao mar e o sentimento de lembrar um pouquinho da saudade que eu tenho dos olhos dele. Foi a minha experiência mais linda, mas os olhos dele havia uma semelhança com a profundidade, com essa imensidão que não tem fim. Eu não digo que parecia água, que era azul, não estou falando disso, estou falando de semelhança, de essa profundidade. Eu olhei nos olhos do Senhor, eles não tinham princípio nem fim. Eles me cercavam por todos os lados, eles viam os meus pensamentos. Eu sabia naquele momento que não havia nada que eu pudesse ocultar dele, que eu estava totalmente diante dele. E naquele momento ele não estava me acusando. Eu estava muito triste comigo, muito decepcionada com a pessoa que eu descobri que eu era, mas ele não estava me acusando. E eu olhava para os olhos dele com tanto entusiasmo, com tanta alegria, e ele sorria para mim, como um pai sorri para uma criança que está aprendendo a andar, ou que descobre algo muito maravilhoso, que o pai já sabia há muito tempo. E era diante deste mar maravilhoso, que me lembra de longe os olhos do meu Senhor, que eu quero contar essa experiência para os irmãos. Eu vi o Senhor. E Ele não me acusou. Não era novidade para Ele quem eu era. Ele sempre soube. Eu vi o meu Pai. E quando eu vi Jesus, eu descobri que eu nunca tinha amado. E que eu também não sabia o que era o amor. Embora eu tenha ganhado almas, muitas almas, tenha subido em vários morros, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, tivesse entrado em várias penitenciárias, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Mas eu não conhecia ainda o amor de Deus. E ali o Senhor Jesus falou uma frase, um versículo bíblico comigo. E quando eu voltei para essa dimensão, eu estava tão maravilhada, eu não conseguia me levantar, e estava impactada, um peso de glória estava sobre mim. E naquele momento, amados, aquele momento, é impossível, né, irmão, falar e as lágrimas não descer, é impossível. E eu fiquei aqui tentando, né, não deixar rolar para poder o vídeo ficar bem bonitinho, né. E naquele momento que eu vi o Senhor, que eu voltei, eu tinha convicção
de que qualquer coisa que eu pedisse para o Senhor, qualquer coisa Ele faria. Era uma fé que eu nunca senti, não sei se vou sentir ainda, mas era uma certeza tão convicta que era verdade tudo aquilo que eu tinha lido na Bíblia, tudo aquilo que eu tinha vivido. E naquele momento, quando eu voltei, eu senti um perfume. Meu esposo estava do meu lado, meu amado marido, meu esposo, ele está aqui comigo, né, irmãos? Tô morrendo de saudade dele. E ele estava do meu lado e eu dizia para ele em desespero: sente o cheiro, ele está aqui. Sente o cheiro. Eu pedia para ele respirar, porque eu ainda respirei profundamente umas 3 vezes, ainda consegui sentir o cheiro do meu mestre dentro do meu quarto. E naquele momento, diante dessa perspectiva de eu entender que eu podia pedir qualquer coisa que o Senhor me daria, a única coisa que vinha na minha cabeça era dividir. Eu não consegui pensar em mim. Na época eu estava investigando uns nódulos que tinha nascido no meu pescoço, né? Eu tive um irmão que morreu de câncer. Então a gente teve a orientação do médico de se cuidar, né? Fazer check-up, essas coisas que os médicos falam quando alguém morre de um câncer, que normalmente ele tem tendência, né, a se repetir em outras pessoas da família. Mas naquela hora eu não lembrei daqueles nódulos que eu estava investigando. Naquela hora eu não lembrei da minha necessidade, que na época era muita, irmão. Nós estávamos passando por uma dificuldade financeira muito grande, porque era pandemia, né? Meu esposo trabalha com vendas, ele não estava fácil. E naquele momento, eu só pensava uma coisa. Eu só pensei nos meus irmãos em Cristo, na minha família. Eu só queria que eles soubessem que Jesus existia, que Ele era vivo e que eu estava ali me sentindo a pior das pecadoras, mas eu sabia que o caminho era acessível e que todas as pessoas podiam entrar por Ele, porque Jesus, Ele não tem um olhar acusador, Ele não te culpa. A gente se culpa, o diabo nos culpa, o irmão julga, mas Jesus, Ele nos ama. E Ele me olhou com olhar de amor. E aquele amor estava tão entranhado dentro de mim, Ele me envolveu de uma tal maneira que eu me curei. Eu tinha um problema muito grande de paternidade, eu não tive a presença do meu pai perto. E eu não sabia que todas as escolhas erradas de casamento que eu tinha feito, de relacionamento, era baseado nessa falta de referência de pai. Eu não sabia que as convicções religiosas que eu tinha de ser escrava, de ter que entender que eu tinha que pregar, que eu tinha que subir o complexo, que eu tinha que arriscar minha vida por conta que eu tinha um pagamento a receber, que Deus só ia me abençoar se eu cumprisse minha missão, que todas essas convicções erradas foi falta de paternidade. Eu não tive um pai para me apontar Jesus. Mas naquela hora os olhos do meu pai me limparam. Ai, como me limparam. Eu descobri que eu era amada. E eu descobri que esse amor é tão grande que o amor de todo mundo ficou pequeno, até o do meu esposo, que foi uma pessoa que me amou assim, que realmente me fez eu me sentir uma pessoa, né, amada. E aí, amados, naquele momento eu orava e eu chorava e eu dizia: Deus, divide um pouco do que eu sinto, visita. Eu comecei a lembrar dos irmãos, eu comecei a lembrar das pessoas. E eu me lembro, irmãos, que muitas pessoas sempre me pedem oração, né, para me orar quando tem alguém precisando e tudo. E minha mãe tinha me pedido para me orar por uma cunhada dela, né, irmã do meu padrasto, que estava muito mal de Covid no hospital. Ela já estava lá há muitos dias, né, entubada, em coma. E já estava quase no fim, mas naquela hora, e eu nunca tinha nem assim chorado, nem orado por aquela pessoa, porque sempre a gente vai correndo e não vai dar tempo de orar pelas pessoas que pedem. Mas eu não sei como, eu não tinha nem intimidade com a cunhada da minha mãe, mas naquele momento, diante da fé que eu estava, eu lembrei dela. Como pode eu lembrei dela? Porque eu acho que naquele momento era uma questão de fazer prova, assim, se Deus era, se era Jesus que tinha estado comigo. Então eu pensei na causa mais impossível que eu pudesse imaginar. E eu falei: Jesus, se for o Senhor que esteve aqui, vai lá nela, Senhor, naquela UTI. Eu sei que talvez aos olhos do homem não tem mais jeito, porque já está há muitos dias. Levanta aquela mulher, Senhor, e traga ela de volta à vida. Irmãos, e ela levantou. E Deus tirou ela da UTI com poucos dias. A recuperação dela depois daquele dia foi instantânea, sobrenatural. E ela levantou.
Talvez ela nem saiba disso, né? Talvez descubra agora se esse vídeo chegar até onde ela está. E eu orei, passei por um momento muito difícil, porque eu não queria mais estar nessa terra. Eu acredito, irmão, que nem todas as pessoas podem ter essa experiência, porque depois que a gente presencia uma coisa dessa, você não quer mais. Então o verde para mim não era mais verde. O amor do meu esposo era bom, mas não era suficiente para aplacar a saudade que eu sentia de Jesus. A vontade que eu tinha de estar diante dele. Eu todos os dias pedia para ele voltar, que eu queria de novo. E eu pedi uma licença para a igreja, que eu queria ficar um tempo só, que eu precisava organizar tudo dentro de mim, porque eu fiquei muito maluca. Quase que eu surtei. Passa um pouquinho mais e ia ter que me internar, né, irmão? Porque eu queria morrer. Eu queria morrer e eu sabia que não podia me matar, porque eu podia correr o risco de não encontrar com ele, mas eu queria que ele me levasse. E eu pedia para meu esposo ir para a igreja, eu ficava sozinha, eu dizia, minhas lágrimas, Senhor, me leva, por favor. Vem me buscar para me estar contigo, eu quero estar com o Senhor, não tem mais graça, nada nessa terra. Isso foi ficando muito difícil de manter dentro da minha mente. Até que um dia o Senhor falou ao meu coração enquanto eu chorava em desespero. Ele disse que era necessário que eu ficasse até que ele voltasse para mim. E eu pedi a ele, então, pelo amor de Deus, arranca essa saudade da eternidade que há no meu coração. Me ajuda a viver nessa terra, esperando a tua vinda de novo para mim. O dia em que eu vou poder estar contigo, presenciar os teus olhos novamente, sentir esse amor que curou a minha alma, que me deu um norte na minha vida. E ele aplacou, né? Se tornou mais suportável, mas eu ainda não consigo muito falar, já tem 2 anos. Todas as vezes que eu penso, se eu estiver no carro dirigindo e eu lembrar dos olhos do Senhor, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou renovada. Se eu tiver que contar para alguém, eu não consigo. Todas as vezes é a mesma emoção. Os olhos dele nunca vão sair da minha mente, é por isso que eu estou aqui. Porque olhar para esse mar me faz lembrar daquele dia. Porque foi a coisa que mais pareceu com os olhos dele. Foi esse mar que a gente olha e não tem fim. Por todos os lados que a gente olha é água, é profundidade, é distância, é plenitude, enfim. Depois que eu melhorei, eu comecei a perguntar por que eu vi Jesus. E eu fui para a internet e aquela curiosidade de perguntar se tinha outras pessoas que já tinham tido esse tipo de experiência sobrenatural, de ter visto Jesus. E bem na época, era pandemia, então tinha muita gente, quando eu fui pesquisar, que eu vi que tinha tido aquele tipo de experiência de ver Jesus, mas que todas elas foram impactadas e viram ele para uma grande obra, né? E aí, passado poucos, uns 2 meses, né? Todos os dias eu acordava 4h45 para encontrar ele. Eu arrumava a mesa, pegava minha Bíblia, pegava meu devocional e eu ia para a mesa. E ali eu tomava café com ele. Eu tinha tanta convicção que o lugar dele estava ali, ele estava comigo. Foi um momento muito desfrutar. Demorou uns 2 meses. A gente fez um retiro na igreja. E até então eu nunca soube. Ele falou uma frase comigo enquanto eu estava com ele. Foi a única coisa que ele me falou. E não fez sentido para mim o que ele falou, porque foi um versículo que tão sem significado quando é tirado do contexto que ele é falado. E ele disse para mim: Fernanda, a farinha da panela não se acabará e o azeite da viúva não faltará. Eu não entendi, eu tentei espiritualizar, eu tentei pensar que era sobre, sei lá, não sei. Depois desses meses a gente foi fazer um retiro na igreja. Quando a gente estava nesse retiro, a dona da chácara estava passando um momento difícil. Ela me perguntou se eu não queria alugar aquela chácara. Chácara linda, né, irmão? Uma casa maravilhosa que nem nas minhas sonhos, mais longe, até porque eu nunca sonhei com isso. Eu ia morar no lugar daquele. Mas aí ela falou, né? E aí eu pensei em ser um lugar de retiro para os irmãos da igreja, né? Para a gente se reunir. A nossa igreja é uma igreja muito unida, graças a Deus. E aí ela fez um preço bem bacana.
acredito na época eram 5 mil o aluguel, ela acho que ela fez 2 mil pra gente enquanto estivesse na pandemia, e depois ia para 3 mil. E aí minha mãe se animou também, porque nossa família tinha um buffet há um tempo atrás, então a gente tinha experiência em mexer com festa, casamento, e a gente já pensou logo que nós íamos trabalhar com eventos e alugar aquele espaço, né? Que lá era um lugar de aluguel, tinha lugar de espaço, tinha cozinha à parte. Então eu criei um monte de expectativa de uma prosperidade. Eu falei, então deve ter sido para isso que Jesus apareceu para mim, porque Ele ia prosperar a minha vida. E Ele estava me dizendo que a panela... Irmão, se Jesus contar o projeto, a gente não topa, né? E eu pensei que era sobre mim de novo, né? Que a visão da gente egoísta, ela é terrível. A gente sempre pensa que a gente é mais importante. E aí eu aluguei a dita chácara. Chácara linda, banheira com hidromassagem, piscina gigante, tinha quartos, um monte, tinha em cima, tinha dormitórios, tinha uma cozinha. A casa era top, um lugar lindo. E eu fiquei ali maravilhada, né? E aí começou que tinha uma casa do caseiro e aparecia alguém na igreja com necessidade de moradia. Eu levei para lá um ex-usuário de droga e a sua companheira, que era de menor, ainda estava gestante, eu levei. Daqui a pouco, a gente sempre trabalhou com pessoas. Deus sempre entregou esse ministério desde cedo, né? De lidar com pessoas que tinha problema, né? Com drogadição, essas coisas. E aí depois eu fui resgatar uma outra vida, que nós já estávamos acompanhando ela há mais de um ano, muito difícil, que já tinha se tacado fogo, tinha problemas, né? Inclusive o dia que a gente conheceu, ela entrou na igreja armada, né? Com a faca, e a gente foi uma coisa difícil. Então eu sabia que ela era uma pessoa bem perigosa lá na cidade onde a gente tinha congregação. Mas ela me ligou de madrugada, né, da Boca, porque não tinha como sair, para me buscar ela lá. A gente foi lá, resgatou ela. E eu estava levando ela para o centro de recuperação e o Senhor falou comigo assim, leva ela para sua casa. E eu falei, Jesus, então onde foi? Eu fui lutando, a viagem toda, enquanto eu levava ela para o centro de recuperação. Disse, não, para minha casa não, ela vai matar meus filhos, ela vai destruir tudo, ela vai matar a gente, ela é perigosa. E o Senhor leva ela e mostra o que é o amor para ela. E eu levei ela até lá, perto do centro de recuperação. Tem hora que eu não suportei e falei, então vamos pra minha casa. E ela foi, e aí essa eu coloquei dentro da minha casa. E foi a experiência mais maravilhosa que eu tive, porque esse Senhor me deu um amor sobrenatural por aquela vida, né? Virou uma filha. Quando ela tinha os problemas dela de ansiedade por causa da droga, ela deitava no meu colo, ela gostava da gente como se a gente fosse o sangue dela. Foi muito maravilhoso. Depois alguém me encontrou e falou, olha, tem uma vida, me ajuda, minha esposa também está nessa situação e tal. Aí nós fomos lá, resgatamos outro. Depois, irmão, na porta da igreja, outra moradora de rua, levamos para casa. Então, começou. E foi assim que a Fazendinha Fonte de Vida começou, através de uma experiência sobrenatural. Hoje já tem um ano, né, que nós começamos o projeto. E que nós começamos, não, eu retifico, que Jesus começou o projeto e me convidou a participar dele, porque eu nunca tive isso em mente, nunca pensei sobre isso em mim. E sofri demais até, né? Quando as pessoas começaram a ir para casa, eu entrei num processo de depressão, porque eu não tinha noção que eu era tão egoísta. Você só tem a noção que você é egoísta quando você tem que dividir. Porque dar o que você sobra, irmão, é muito fácil. Você dá o que você... O que não vai te fazer falta. Agora, aquelas meninas lá em casa, eu tive que dar dar tudo que elas não tinham nada, a gente teve que dividir tudo e aquilo me doía tanto. Eu nunca fui muito apegada a nada, mas eu comecei a ter ciúme do meu sofá, eu comecei a ter ciúme da televisão, eu olhava para a piscina e aquilo me incomodava, que eu dizia, meu Deus, e aquilo tudo eu fui sendo quebrada. E um dia eu orei e falei, Deus, por que o Senhor permitiu essas pessoas virem para dentro da minha casa? Agora era o meu momento, com a minha família, de viver, de participar de tudo isso. E o Senhor falou, você não entendeu nada. Você está aqui por eles. Você só está participando disso porque eu te fiz o convite para o projeto. É sobre eles, não é sobre você. Aí foi que eu fiquei pior mesmo. Eu falei, ai, não acredito. E sofri, irmão, sofri. E sofro até hoje, não como no começo, né? Hoje já
tenho mais experiência, né? Então não conseguia lidar com as crises de abstinência e tudo muito perto. Você que tem uma pessoa em casa drogado, com vício, você sabe que não é fácil. E eles dormiam demais, comiam demais, eram folgados demais e eu brigava demais e tinha hora que eu queria pegar eles pelo pescoço e aquela luta, uma briga terrível, uma guerra da minha carne contra o meu espírito. Mas tinha uma coisa que me mantinha no projeto. Todas as vezes que eu ia chorar nos pés do Senhor, que eu lembrava dos olhos dele e que eu sabia que aquilo ali agradava a ele, eu era convencida a morrer os meus sonhos, as minhas vontades, para que o nome dele fosse glorificado. Um ano se passou, nós estamos resgatando hoje, né? Os irmãos sabem que a gente está aqui em Balneário Camboriú, resgatando a Luana. E ela vai ser 16, 17, né? Com o bebezinho, 17 pessoas passar pela minha casa em um ano. E hoje eu entendo, nós mudamos de fazendinha, né? Fomos para uma fazenda, um lugar muito maior. Quando nós tivemos que sair de lá, porque lá a gente tinha que fazer evento e era muito complicado fazer evento com eles, que às vezes tinha bebida, às vezes as pessoas, né, alugavam, dizia que não ia ter bagunça, quando a gente vinha tinha bagunça, até faziam uso de droga sem a gente ver, e aquilo foi me desgastando. Aí nós mudamos para uma fazendinha, Deus preparou, e quando nós chegamos lá não tinha nada. Hoje o Senhor já nos deu os bichos, né? Tem animais, tem vaca, tem uns cabritos lá, tem galinha, tem umas coisas que é a terapia das pessoas que passam por lá. E nós estamos lá na fazendinha Fonte de Vida. E hoje eu entendo mais do que nunca que eu nasci para fazer a obra de Deus. E se tiver que eu morrer os meus desejos e meus sonhos para que outras pessoas tenham a oportunidade pelo menos de viver, é para isso que eu estou aqui. E eu casei com um homem que pensa bem assim, só que mais crente que eu, né? E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por tudo isso, e foi assim que nasceu. Ninguém consegue, né? Às vezes as pessoas falam: pastora, como que você dá conta? Eu falo: ei, a glória não é minha não, sou fácil também não. É um processo duro que Jesus está fazendo nesse vaso. É para Ele, irmãos, é sobre Ele. Bom é Deus. Todos nós somos dependentes do Senhor. Ninguém tem bondade em si mesmo. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. E nele não há exceção de pessoas. Ele ama todo mundo da mesma forma. Ele ama você também. Essa é a minha experiência. Deixa a sua aí. Vamos conversar sobre as suas experiências. Essa é a minha experiência com o Senhor. A experiência que mudou a minha vida. E hoje eu entendo o que Ele falou para mim lá no dia que eu encontrei com Ele. Ele falou: Fernanda, a farinha da panela não se acabará. Ele estava me alertando, irmão, que muita gente ia comer na minha casa e que nunca ia faltar nada, porque Ele ia ser sempre prover para mim e para quem entrasse lá. Hoje eu entendo, mas na época eu pensei que era que Deus ia me prosperar, e realmente prosperou. Nós vivemos numa casa muito boa, num lugar muito bom. O Senhor tem cuidado de nós, preparou esse lugar muito bom. Nós temos vivido dias aqui abençoados, fomos recebidos numa casa abençoada. Temos experimentado coisas que, se eu vivesse só para mim, eu nunca teria condições de chegar até aqui. E eu descobri que você só vive o melhor de Deus quando você entrega o seu tudo para Deus. Tem gente que só quer entregar o seu melhor para Deus. Você tem que se entregar inteiro para Deus. Sua casa, sua vida, seu dinheiro, seu tempo. Você tem que estar à disposição do Senhor junto com tudo que é seu. Para quando Ele me falar: eu preciso e eu quero que você seja usado nisso, você fala: estou aqui, Senhor. E aí sim, você vai experimentar milagres sobrenaturais. Se eu fosse fazer um vídeo de todos os milagres que eu experimentei nesse um ano, irmãos do céu, você nem ia acreditar. Eu sou testemunha de milagre. Porque na minha casa o céu está aberto. Porque eu decidi obedecer e fazer ao Senhor por amor. E fazer por pessoas que talvez nunca vão conseguir me devolver. Talvez nunca vão conseguir fazer de volta. Mas glória a Deus por isso, que pelo menos eu não faço a obra de Deus com a motivação errada. É importante eu saber que minha maior recompensa hoje é fazer parte desse projeto.
Como diz lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, eu acho, que diz assim que o trabalhador é o primeiro a experimentar, né, aproveitar da colheita. Eu trabalho para o Senhor, mas eu também sou muito abençoada, irmãos. Eu divido a minha casa, mas se eu só estou ali é por causa deles. Se eu estou viajando hoje, vivendo esse momento maravilhoso, na cidade perfeita, é por causa deles. Tudo é por eles, é pelo chamado, por tudo. Eu quero deixar o meu abraço e vou terminar esse vídeo mostrando para você aí um pouco desse mar maravilhoso, desse lugar, né, glorioso que é essa cidade, para que você venha lembrar um pouco do céu, que você venha contemplar Jesus na natureza, amém? E fica com Deus. E eu continuo daqui passeando um pouco mais. Hoje é o nosso último dia aqui. E a gente saiu para conhecer a cidade. E eu deixo a paz do Senhor para todos.